Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aleluia. Aleluia. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui vai falar do reinado de Saul. A Bíblia diz que Saul não foi algo do coração de Deus, foi um desejo do povo. A Bíblia afirma dizer que o povo queria um rei. O povo estava obstinado e olhando para as cidades circunvizinhas, que todas as cidades tinham rei, somente Israel não tinha rei. Então o povo chega até a Samuel, e o povo estava rejeitando a Samuel. E quando Samuel chega até Deus, diz: Senhor, o povo tem me rejeitado. Deus responde para Samuel e diz: olha, Samuel, o povo não tem rejeitado a ti, mas o povo tem rejeitado a mim. Faça conforme o desígnio do coração deles. A Bíblia diz que Saul foi levantado como rei sobre Israel. Saul, ele apacentava jumenta. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A Bíblia diz que Saul, quando chega no capítulo 15, Deus manda ele matar os amalequitas, jovem, criança, adulto e também o rei. A Bíblia diz que Saul, quando chega lá, aleluia, ele vai poupar a vida do rei Agog. Mas Deus tinha dado um decreto que era para queimar tudo abominável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Saul, ele poupou, aleluia. E eu observando a Bíblia Sagrada, qual é o pecado maior? De quem mata ou de quem poupa? A Bíblia diz que Davi matou, aleluia, e adulterou, oh glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Saul, ele poupou a vida do rei Agog, pegou as melhores ovelhas, pegou os melhores boi. Saul, ele teve a melhor intenção do seu coração para sacrificar ao Senhor, aleluia. Mas Deus, ele não está nem preocupado, aleluia, com a intenção. Tem que ser do jeito de Deus, aleluia. Deus, ele tem seus estatutos, Deus, ele tem lei, e Deus, ele tem, aleluia, o seu comando do céu. E a Bíblia nos diz que Deus mandou ele matar, ele poupou. Louvado seja Deus. Coisa horrenda é quando Deus manda fazer algo e o ser humano retrocede. E a Bíblia nos diz que aqui no verso 28, que Deus rasgou o reinado de Saul por desobediência. E a desobediência é um pecado de feitiçaria. Por isso João, no capítulo 22 do Apocalipse, verso de número 15, está escrito que os feiticeiros, tem gente achando que os feiticeiros é só o macumbeiro, mas também tem crente feiticeiro em pecado de desobediência. Quando Deus fala e o crente não obedece, entra pelo pecado de feitiçaria. E a Bíblia nos afirma que os feiticeiros não vão de herdar o reino dos céus. Quem está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Então podemos ver e observar que Saul, aleluia, foi rejeitado por Deus, porque Saul foi uma escolha de Deus, aleluia, uma escolha do povo e não de Deus. Mas Deus tinha escolhido um. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que Deus, ele chama o profeta Samuel
Samuel e diz: olha, Samuel, vem até mim, enviar-te-ei a casa de Jessé, o Belaíta, ó glória. E ele enche o seu vaso e vai a Belém. Quando ele chega em Belém, a Bíblia nos afirma que ele chega na casa de Jessé para sacrificar, porque o profeta daquelas antiguidades, quando ele chegava no território, o povo ficava com medo dele, porque o povo sabia que ele vinha trazendo algo do céu, juízo de Deus. Hoje podemos ver que a maioria dos profetas de hoje, ele chega profetizando bênção, profetizando porta larga, mas os da Bíblia Sagrada, quando ele chegava no território, o povo ficava com medo, porque ali vinha algo de Deus, algo que Deus sobre o juízo divino. E a Bíblia nos diz, quando ele chega, aleluia, na cidade de Belém, Jessé pergunta: é de boa a tua vinda? A Bíblia diz que Samuel vai dizer: vim sacrificar ao Senhor. Aí ele diz: santificai-vos, porque para sacrificar tem que estar santo.